Nesse vídeo eu vou te ensinar como avaliar a qualidade de uma peça de roupa e se ela realmente vale a pena para você ou não. Então, vem comigo! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Aline Guilhem, estrategista de marketing, e antes de começar o tema do nosso vídeo de hoje, já vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, nenhuma novidade que eu postar por aqui, ok? Antes de comprarmos qualquer peça de roupa, é necessário que nós também saibamos avaliar a qualidade dessa peça que nós vamos adquirir. E não somente ali no quesito beleza, estilo ou de necessidade, mas nós também precisamos saber avaliar essa questão aí, se é uma peça que realmente vai valer a pena e que vai ter uma boa durabilidade e também um certo conforto na hora que nós vamos vestir. E não só aí para peças de roupa, mas tudo na vida que nós vamos adquirir, nós precisamos entender que tudo tem um motivo para ter um determinado preço. Mas como assim, Aline? Como tudo tem motivo para ter um determinado preço? E é muito simples. Tudo que se é colocado à venda, não só como as roupas, mas todos os produtos no mercado, eles vão ter vários fatores ali que foram somados para poder chegar no preço final de venda desse produto. Do investimento, fatores como mão de obra, o custo da obra-prima, instalações, né, água, luz, aluguel, impostos, como marketing, propaganda, tudo isso é levado em consideração aí para poder se chegar a um preço final de venda para o consumidor. Para roupas isso também não é diferente, porque quanto mais alta costura, uma peça mais exclusiva, produzida ali em uma menor escala, com estilistas famosos, ou até mesmo uma qualidade maior, isso também vai demandar o quê? Um custo final dessa peça. E entender todos esses fatores aí quando se trata de roupa vai poder te ajudar a selecionar as melhores opções para você no quesito preço e também de qualidade. E a primeira coisa aí que você precisa avaliar antes de adquirir qualquer peça de roupa diz respeito ao material, ao tecido dessa peça. Vou dar um exemplo aqui para você. Existem vários tecidos aí no mercado, mas quanto mais naturais eles forem, de origem natural, mais confortável eles vão ser, mais respiráveis, então vão tornar o seu vestido aí muito mais confortável e, consequentemente, vão ter aí um caimento melhor. E quanto mais sintéticos, mais artificiais, menos eles vão ajudar na respiração aí da pele e, consequentemente, eles podem ser que não fiquem tão confortáveis quanto os tecidos de origem natural. Então, pensa aqui comigo, tecidos naturais vão possuir sim um custo-benefício um pouco maior e os tecidos sintéticos, consequentemente, eles vão ser mais baratos e até porque eles também conseguem ser produzidos aí em grandes escalas. Bom, eu não sou expert aqui em tecidos, mas eu vou explicar aqui rapidamente para você saber aí identificar nas etiquetas das roupas qual é a qualidade desse tecido, se ele é mais natural ou se ele é mais sintético. Então, eu vou dar um exemplo aqui de tecidos naturais para você. Tecidos naturais aí como algodão, seda, lã, linho e couro. Então, esses vão possuir até um valor mais agregado, principalmente se eles forem produzidos aí de forma mais natural, mais orgânica. E temos um intermediário aí entre os tecidos naturais e os tecidos sintéticos, temos os tecidos seminaturais ou semissintéticos, né? Que são provenientes da celulose. Então, o tecel, modal, a viscose são considerados tecidos aí naturais, mas que tem uma mistura de tecidos sintéticos no meio. Então, esses daí provavelmente não vão ser tão desconfortáveis quanto os sintéticos e também nem tão confortáveis quanto os naturais. E os tecidos sintéticos são aqueles que são produzidos lá 100% artificialmente por processos químicos. Então, como exemplo de tecidos sintéticos mais conhecidos aí no mercado são o acetato, acrílico, poliuretano e o poliéster. Sabendo dessa informação, nunca se esqueça de olhar as etiquetas das peças para ver quais são as composições que você está adquirindo. Porque às vezes a gente é enganada pelo tato, né, pelo olhar, às vezes a gente acha que é algo mais natural, mas na hora que a gente olha a etiqueta lá, tá lá 10% algodão, 90% poliéster, por exemplo, e é uma peça que está sendo cobrado um preço ali super, né, alto. E aí a gente pensa, ah, mas será que realmente então vale a pena fazer todo esse investimento aí numa peça que ela é mais
artificial e talvez não vai trazer um vestido confortável, uma boa respirabilidade para você. Então, analise isso aí sempre antes de você adquirir essa peça nova. Outra questão importantíssima para avaliar nas etiquetas é se nessa etiqueta ela existe lá alguma informação de condição especial de lavagem, como por exemplo, algumas peças elas vão exigir lavagem a seco ou não vão aceitar ser lavadas em máquinas por processos mecânicos, vai ser precisado lavar a mão, então saber identificar se essa peça possui alguma especificação aí sobre a questão de lavagem e que de repente talvez você não vá conseguir seguir. Então é interessante pensar muito bem se vai valer a pena ou não. Então saiba avaliar a etiqueta das peças, tanto da questão porcentagem de materiais, quanto aí se ela possui alguma especificação de lavagem que talvez você não vá conseguir atender e depois você pode até futuramente acabar estragando essa peça na lavagem ou na hora de passar, enfim, então olhe sempre a etiqueta. E o segundo fator para a gente avaliar nessa peça é a questão de corte e caimento. O bom corte de uma peça, anota aí para você não esquecer, o bom corte de uma peça é aquela que respeita as estruturas do nosso corpo. Como assim, Aline? As estruturas do nosso corpo, por exemplo, a costura do ombro, ela tem que estar no ombro. A costura do busto, ela precisa ficar exatamente em cima do busto. A costura da cintura, ela precisa ficar exatamente na cintura e assim por diante. Não pode ser uma peça que tá com aparência de grande ou pequena, ou que simplesmente as costuras são tortas e elas não conseguem acompanhar corretamente as formas aí, os lugares do seu corpo. Então, isso é muito importante porque isso pode comprometer até o melhor dos tecidos, né? Mesmo que você esteja aí com um tecido muito bom, 100% natural, uma seda, por exemplo, mas se a costura ela não for bem feita e o corte não vai valer de nada. Então, nessa questão aí de corte, caimento, não é só também as costuras nos lugares certos, mas analisar aí também se foi uma peça que foi bem costurada, se não houve aí uma economia de linha, ou se não tem linhas soltando, descosturando. E aquela peça assim que vai dar a impressão de que ela foi costurada para você, que ela foi feita sob medida. E não necessariamente ela precisa ser feita sob medida, mas as peças que elas vão assentar melhor no nosso corpo, vão trazer mais maleabilidade e até um aspecto mais elegante, mais bonito, são aquelas que as costuras e o caimento, ele respeita ali as formas e os lugares corretos ali onde ela deve ficar. Tá, mas aí vocês vão perguntar, Aline, como que eu faço para avaliar aí? Eu não sei avaliar essa questão de corte e caimento. Você pode começar analisando as costuras, né? A melhor costura vai ser aquela que segue a própria fibra do tecido, ela não vai contra ali a trama do tecido. Ou até mesmo, como eu já falei, aquela costurinha bem feita, que não é com economia de linhas, você vê que você pode puxar ali, mas a peça ela continua bem forte. Se você puxar a peça e ver, você conseguir ver entre as costuras, conseguir ver um buraquinho ou ver que tem alguma coisa frouxa ali, desconfie que é uma peça que ela pode vir a descosturar aí futuramente nas lavagens ou realmente com o tempo, né? Conforme o uso, essa peça ela pode acabar aí trazendo, precisando aí de alguns reparos para você usá-la mais tempo. Ou até mesmo aquelas peças que você veste, mas você precisa ficar lá o tempo todo, puxa pra cá, puxa pra lá, sobe, desce, parece que ela não assenta, ou ela tá folgada, ou ela tá apertada, e aí o tempo inteiro você vai ter que ficar nesse estique puxa e parece que não adianta nada, né? Toda hora você precisa ficar repetindo o mesmo movimento. Isso torna a peça desconfortável e também não torna ela tão elegante, tão bonita no seu corpo. Vista a peça, estica os braços, ergue, vê se é uma peça aí que não vai ficar te incomodando aí ao longo do dia. Essas são as questões aí importantes para se avaliar dentro do corte e do caimento. E o terceiro fator aí para se avaliar se diz respeito aos acabamentos. É um ditado aí muito conhecido e um pouco antigo que era aquele do por fora, bela viola, por dentro, um pão colorido. Mas enfim, gente, isso se aplica para as roupas também, porque às vezes por fora tá tudo ok, tá tudo bonito, mas a hora que você
vira essa peça do avesso e é uma bagunça total, né? Dá pra ver ali costuras tortas, sobras de linhas, aqueles emaranhados, ou até mesmo falta ali de linhas, né? Que você consegue ver claramente se houve economia de linha numa peça, na costura. Quando você vira ela do avesso, você vê que tem algo ali que parece que vai descosturar a qualquer momento. Então, a questão do acabamento é importantíssima, porque ela tem que ser tão bonita por dentro quanto essa peça ela é por fora. Então, por aí você já consegue saber se essa peça é uma peça que está bem organizada, bem acabada por dentro. Então, consequentemente, é uma peça de qualidade de costura e acabamento, sim. E o quarto fator, mas não menos importante, diz respeito ao forro das peças. Eu sei que não são todas as peças que possuem forros, mas principalmente saias, vestidos ou até mesmo shorts que tem um tecido às vezes um pouco mais transparente, eles vão exigir aí que tenha um forro agregado para tornar aí isso um pouco mais confortável e não mostrar aquilo que a gente não gostaria. Então, um exemplo aqui para você entender a importância do forro imagina aí um vestido de seda pura, aquela seda gostosa, bem macia, que desce, contorna o corpo. E agora imagine esse mesmo vestido com forro de poliéster, o pior poliéster que puder existir por dentro, aquele tecido áspero, rígido, que pinica, ou até mesmo que fica embolando. Então a gente acabaria que assassinaria esse vestido, né? De que adiantaria toda essa seda nobre por cima, sendo que o forro que tá por dentro é um forro de péssima qualidade, que traz aí um desconforto. Você não vai conseguir ficar muitas horas com esse vestido, vai ser desconfortável, vai te pinicar, vai te esquentar. Então não adianta, e até o melhor dos tecidos, se ele tiver um forro ruim, ele vai ser prejudicado. Então pensem comigo, né? O forro ele não vai aparecer na peça, mas ele é o tecido que fica em maior contato, ele fica em contato direto com o nosso corpo, porque é a parte por dentro, interna da peça. Então ele precisa sim ser confortável, ser condizente com o tecido que está ali à mostra, que está por fora, porque se ele for ruim, de que adianta aí o melhor dos tecidos por fora, você não vai conseguir usar ou até mesmo vai acabar cortando, tirando, porque você não vai conseguir ficar com essa peça por muito tempo. E outra questão aí também relacionada ao forro diz respeito ao comprimento desse forro, porque ele não pode também ser um forro muito comprido que ultrapassa, né, o tamanho ali da barra que fica à mostra do vestido, por exemplo. Ele não pode ficar maior porque vai ficar feio, vai ficar parecendo aqueles saiotes de senhorinha, sabe? Não vai ficar legal. Ou até mesmo ele ser muito curto, porque daí as pessoas vão bater o olho e elas vão conseguir ver exatamente aonde o forro terminou, e aí vai ficar aquele espaço, aquele pedaço muito grande ali, sem o forro, muito transparente também, isso não vai ficar legal. Então, analisa também se não houve economia de forro, ou se o forro não foi costurado aí de forma que não ficou legal e acabou ultrapassando o limite ali do que deveria ficar. Bom, agora que você tem todas essas informações que eu trouxe aqui, eu acredito que vai ficar muito mais fácil de você conseguir analisar aí a qualidade dessas peças que você está pensando em adquirir e entender que até as melhores marcas, gente, até as grifes famosas, elas podem pecar sim em alguns desses quesitos, focar muito mais aí no marketing, na propaganda, ou até mesmo numa experiência de loja física e tudo mais, e economizar aí nessa questão de tecido, de materiais, ou até mesmo de cortes e caimentos. Então ter tudo isso em consciência vai te ajudar a selecionar e a não ficar aí comprando gato por lebre, né? Porque afinal, ninguém merece, né, comprar poliéster por seda. E eu espero aí de coração que após esse vídeo tenha clareado aí a sua ideia, a sua mente, e você consiga fazer melhores escolhas, consiga analisar aí com carinho se aquilo realmente vai ser bom pra você, vai ser uma peça que vai ser durável, confortável para você ou não. E se esse vídeo ele foi útil para você, eu já vou pedir para que você compartilhe aí com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter consciência sobre isso. É claro, isso não é uma informação que você vai encontrar aí fácil em qualquer lugar. Principalmente os lojistas, eles guardam isso aí às 7 chaves, porque não é interessante para eles que você tenha esse conhecimento, esse direcionamento aí para saber, porque muitas vezes eles acabam investindo aí em outras coisas, né, e não tanto na qualidade, muito mais nas modinhas. Então
fica esperta, né? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo aqui até o final e fica de olho que logo tem mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus!